Afinal, pode ou não pode usar o torniquete? Fala enfermagem, professor Ivo Salles aqui na área e dessa vez vamos ter uma aulazinha para esclarecer e te ensinar se a gente deve ou não deve e se devemos, como é que a gente utiliza isso aqui, ó, o torniquete de extremidades. Então, se você quiser entender o passo a passo, as indicações e contraindicações do uso do torniquete, fique até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar a nossa aula com chave de ouro, eu vou pedir logo para você, se você ainda não está inscrito no canal, a clicar aqui no botão de inscrever-se. Inscreva-se no canal para você receber as notificações e ser sempre avisado quando eu publicar um vídeo novo. A gente está publicando vários vídeos muito importantes para a sua formação acadêmica. Então vamos lá, clique aqui no botão de se inscrever e faça parte da família Descomplica Enfermagem. Beleza? Se inscreveu? Então vamos falar do torniquete. Muita gente acredita que não pode utilizar o torniquete, que o torniquete está proibido. Na realidade, isso é uma mentira, porque o torniquete sim está indicado. Inclusive, se a gente for pensar no XABCDE do trauma, descrito pelo PH-ARTEL-IS, o que é o X? Controle de hemorragias sanguinantes. Como é que a gente realiza o controle dessa hemorragia sanguinantes? Existem várias formas, mas a principal e mais efetiva é usando um torniquete. Então, isso quer dizer que o PH-ARTEL-IS recomenda a utilização do torniquete? Sim, hoje o torniquete ele está indicado para a gente utilizar ele sim, e isso aqui salva vidas. Mas ele não vai perder um membro do paciente? Pode até perder ou não. Mas entre correr um risco de perder um membro ou correr um risco de perder a vida, é melhor apenas perder um membro e continuar vivo. Por esse motivo, a gente utiliza sim o torniquete. Ivo, então quando é que a gente vai utilizar o torniquete? Qualquer sangramento a gente pode utilizar o torniquete? Não. O torniquete ele é indicado quando nós temos sangramentos graves, onde vamos perder uma grande quantidade de volume que, se não controlar daquele sangramento, o paciente vai a óbito. Ele vai entrar um choque hemorrágico e rapidamente vai degringolar. Para evitar com que isso aconteça, a gente precisa controlar a causa, ou seja, controlar o sangramento. Ivo, e o que é um sangramento hemorrágico grave e sanguinante? Preste atenção. Se você chega no local e há uma amputação, se você pensar que há um membro amputado, vai cortar aqui veias, artérias e vai perder uma grande quantidade de volume. Então, em membros amputados, a gente coloca e aplica um torniquete. Agora, pode ser que não seja um membro amputado, só que há uma grande área na qual atingiu um vaso sanguíneo, por exemplo, uma veia calibrosa. Vamos supor que atingiu aqui a veia basílica, uma veia bastante calibrosa. Poxa, o paciente vai perder muito sangue. Então está indicado o uso de um torniquete. Uma outra indicação é quando nós temos o comprometimento arterial. Quando há um comprometimento de uma artéria importante. Não uma artéria pequena na ponta do dedo, mas uma artéria importante nos membros que, lesionada, ela faz perder muito volume do paciente. Então, em casos de amputação, em casos na qual o paciente está perdendo uma grande quantidade de volume por um sangramento venoso, ou ele teve um comprometimento arterial, teve ali um rompimento de uma artéria. Então, nesses casos onde o paciente está perdendo sangue e vai perder muito mais, é indicado a gente utilizar o torniquete. Lembrando também que este torniquete aqui é um torniquete de extremidades. Ou seja, eu só posso aplicá-lo, esse em específico, nos membros superiores, nos braços e nas pernas. E caso aconteça algum sangramento na região clavicular ou na região inguinal, aí existe um outro tipo de torniquete, que é o torniquete juncional. É um torniquete específico para essas articulações.
Mas, de forma geral, a gente vai ter esse torniquete aqui, que é um torniquete de extremidades, ok? Então, essa é a indicação. E qual é o local que eu devo aplicar? Bem, nós temos duas literaturas diferentes que indicam locais diferentes. Por exemplo, existem literaturas que vão indicar você aplicar o torniquete cerca de 5 a 7 centímetros acima da lesão. Por exemplo, vamos supor que houve uma amputação a nível de mão. Existe literatura que vai pedir para eu colocar esse torniquete 5 a 7 centímetros na amputação, ou seja, eu colocaria ele aqui, ok? Mas também existem literaturas, como por exemplo o PHTLS, que indica eu colocar esse torniquete o mais próximo possível do coração. Mesmo que a amputação seja na mão, houve uma amputação aqui, ela vai pedir para eu aplicar o torniquete mais próximo ao meu corpo, certo? Então tem essas duas literaturas. E qual a mais indicada? Fica a seu critério. Agora, se a gente for pensar em um ambiente tático, preste sua atenção. Se estamos, por exemplo, em um tiroteio e um tiro pegou aqui no antebraço, nestes casos de ambiente tático, o mais indicado é eu colocar o mais superior possível. Por quê? Porque caso haja um segundo tiroteio ou um segundo trauma em uma região mais acima desse primeiro local, aqui já vai estar protegido. Porque aqui já está ocluindo todo o meu braço, já está protegendo o sangramento mais em cima. Então posso aqui ter qualquer tipo de lesão que ele não vai sangrar, tá certo? Não vai sangrar. Por este motivo aqui é um local indicado, certo? Ivo, quanto tempo o torniquete pode ficar aplicado no paciente? Em torno de 120 a 150 minutos. E a gente não pode retirar esse torniquete. Esse torniquete ele só vai ser removido dentro do centro cirúrgico, ok? Dentro do centro cirúrgico. Ivo, como é que a gente aplica? Preste atenção. Caso seja uma auto-aplicação, ou seja, você vai aplicar em você mesmo, essa setinha aqui, ó, tem que estar para dentro, ok? Como eu vou? Por quê? Porque não tem como eu puxar isso aqui para fora. Fica muito ruim para eu aplicar isso aqui para fora. Por esse motivo, sempre quando é uma auto-aplicação, aqui é voltado para dentro, ok? A gente volta isso aqui para dentro. E essa estruturazinha aqui chama-se molinete. A gente vai rotacionar esse molinete até não conseguir mais, tá certo? Até eu não sentir o pulso, ok? Se eu não sentir o meu pulso, significa que o torniquete está bem aplicado. Coloquei, eu travei o torniquete aqui, tá vendo? Passo a faixa aqui por debaixo, travo aqui, tá escrito o time, coloco a hora. Para eu daqui 120 a 150 minutos, tá certo? Um torniquete, quando bem aplicado, ele vai provocar dor. Por exemplo, agora está doendo. Sim, dói. Um torniquete, ele dói. O paciente vai reclamar de dor, caso ele esteja consciente, orientado, tá certo? Como é que eu sei que o torniquete está sendo bem aplicado? A ausência de pulso. Se não tem pulso, significa que você aplicou corretamente o torniquete. Se você ainda estiver sentindo um pulso, significa que o torniquete está sendo aplicado da forma inadequada. Por quê? Qual é a função do torniquete? A função do torniquete é bloquear a passagem da artéria, porque é a artéria que vai. A artéria leva o sangue para as extremidades e a veia traz o sangue. Então, o que acontece? Se você não pressiona muito bem o torniquete, ainda vai estar levando o sangue para as extremidades. Só que você fez uma pressão que não foi uma pressão arterial, mas apenas uma pressão venosa. Você permite com que o sangue vai, mas não permite com que o sangue retorne. Isso é um torniquete inadequado. Nesse caso, você pode provocar danos nesse paciente, como por exemplo uma síndrome compartimental. É por esse motivo que não está indicado a gente improvisar o uso de torniquete. Não pode, não é indicado exatamente por não garantir uma adequada pressão e garantir de fato que seja um torniquete arterial. Porque caso a gente faça um torniquete apenas venoso, que a gente oclua apenas as veias, a gente pode desenvolver síndrome compartimental no meu paciente. Entendi. Então eu vou utilizar quando eu tenho sangramentos graves e sanguinantes, uma veia muito grande, uma veia calibrosa, uma artéria, uma amputação. Eu vou utilizar ou 5 a 7 centímetros ou mais próximo do meu corpo. Isso.
O tempo, 120 a 150 minutos. Ok, entendi. Posso improvisar torniquete? Não, não pode improvisar em torniquete. Como é que eu sei que o torniquete está sendo bem aplicado? Quando eu coloco ele e não sinto mais pulso. Ok? E caso eu coloque um torniquete aqui e tenha uma amputação, não tem como eu sentir o pulso aqui. De fato, não vai ter. Mas você vai perceber que o sangramento vai parar. Tá certo? E caso seja membros inferiores, você avalia o pulso poplíteo ou o pulso pedioso ou tibial posterior. Tá certo? Beleza? Posso retirar apenas dentro do centro cirúrgico. Ok? E se tiver uma necessidade de colocar um segundo torniquete? Se tiver uma necessidade de colocar um segundo torniquete, você coloca. Por exemplo, você aplicou um primeiro torniquete no antebraço. Vamos lá, você aplicou um torniquete aqui e continua sangrando, você pode colocar um outro torniquete aqui. Lembrando, coisas importantes que eu acabei de lembrar. Onde é que nós não podemos colocar o torniquete? Nós não podemos colocar o torniquete em articulações, como é aqui na dobra do cotovelo. Não pode? Não, não pode. Nem posso colocar o torniquete em cima da lesão. Então, se a lesão é aqui, eu não posso colocar o torniquete aqui. Eu coloco mais em cima. Só que aí, mais em cima é o cotovelo. Vou colocar onde? Mais em cima, tá certo? Ou logo aqui, próximo ao ombro, na parte mais proximal possível. Deu para entender o uso do torniquete? Te ajudei? Então vamos lá, ó. Se você agora sabe um pouco mais sobre o uso do torniquete, vou pedir para você clicar aqui no botão de gostei, para eu entender que eu te ajudei de alguma forma. Então vamos lá, clique aqui no botão de gostei como forma de agradecimento. Tá certo, galerinha? Show de bola? Gostou desse vídeo? Eu tô muito feliz por você ter ficado até o final desse vídeo. Muito obrigado pela atenção. E peraí, vamos fazer o seguinte, vamos maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Tem esta playlist de urgência e emergência que se eu fosse você, eu maratonava ela agora. Vai lá, clica aqui e vamos maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Eu sou o professor Ivo Salles e para mim foi um prazer mais uma vez ter vocês em mais uma aula. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, galera!